Ô Zé, inclusive são, né, essas manifestações por parte, né, tanto do Hugo Motta como do Davi Alcolumbre, começam a repercutir bastante no cenário político. Isso a gente vai trazer cada detalhe também muito importante em relação a esse tema. Inclusive, Alan Gani e Fábio Piperno, eu tenho uma apuração, eu estava conversando com umas fontes do Palácio do Planalto e casa muito bem com esses discursos que foram feitos hoje de que o presidente Lula deve se encontrar nesses próximos dias com o Davi Alcolumbre na tentativa de destravar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que esse caso, desde que o presidente acabou indicando contra a vontade do Davi Alcolumbre, que tinha pelo menos a vontade de indicar Rodrigo Pacheco, a relação ficou um pouco estremecida. Passado agora, mais ou menos aí um mês e meio, 2 meses disso, a tentativa pelo menos dessa reaproximação foi bastante benéfica. Pelas fontes que eu tenho conversado, eles têm falado, Cássio, a tendência é de Alcolumbre receber o presidente Lula, deles conversar e esse assunto ser destravado. Mas se Jorge Messias vai ser aprovado ou não, é outra história. Tanto que Jorge Messias deve intensificar a partir de hoje aquele famoso beijamão, né, que vai visitar os gabinetes dos senadores para falar, né, sobre o seu notório saber jurídico, para falar sobre o seu posicionamento sobre as pautas mais importantes que estão em discussão dentro da Suprema Corte, e a tentativa é claro, colocar essa votação dentro da CCJ depois de um plenário que aconteça logo depois do Carnaval. Você acredita também que diversas pautas que estavam travadas ou que pelo menos Executivo e Legislativo não falavam a mesma língua devem distensionar devido a essa arrancada de ano legislativo e pelas palavras de Motta e Alcolumbre? Com certeza, e principalmente de Alcolumbre. Aquela rusga no final do ano por conta da indicação do Jorge Messias, né, que o presidente Lula indicou, e o Davi Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco, isso aí já foi pacificado, né? Aliás, pelo próprio discurso do Davi Alcolumbre, a gente já percebe. Olha, as críticas são bem-vindas, mas as instituições devem ser preservadas, a harmonia entre os poderes. Está muito claro que ele não quer comprar nenhum tipo de briga com o Poder Executivo, muito menos com o Poder Judiciário. É muito diferente, né, se a gente voltar no tempo, quando teve um discurso do Arthur Lira, e à época era ainda também Rodrigo Pacheco, né, dizendo que o Congresso era soberano e que nenhuma casa ia interferir nisso. Eu não sei se o Piperno se recorda desse discurso, a gente estava aqui. Foi um discurso muito duro dos presidentes das duas casas, né, dando um recado ali que era um momento de tensão com o Poder Executivo relacionado às emendas e também em relação ao Poder Judiciário, que tinha aquelas pautas contra o Supremo, etc. e tal. Agora não. É um discurso de harmonia, Cássio. Por quê? Porque é ano eleitoral também. Ninguém quer comprar briga, cada um quer o seu, né? Ninguém quer defender os interesses da sociedade brasileira, mas querem defender seus próprios interesses. Ô Zé Maria Trindade, inclusive um pouco mais cedo aqui, né? O Fábio Piperno... Não... Pode ser, então tá. Zé Maria, eu quero te ouvir porque um pouco mais cedo o Fábio Piperno usou aqui que o clima tá de cachimbo da paz. Eu falei que o clima tá em paz e amor. Pelo que você tem conversado aí pelos parlamentares, tanto deputados como senadores, devemos ter esse clima de harmonia, de dependência entre os poderes, de diálogo, de construção, de estabilidade, pelo menos até a página 2, a gente sabe que, pelo que o próprio Alcolumbre falou, não estamos fugindo da luta, mas vamos pregar esse diálogo e a paz neste primeiro momento. Cássio, aqui vale aquela frase famosa de Canudos, né? É tempo de Murici, cada um para si. Eu estou olhando aqui, nós estamos na antessala do plenário Ulisses Guimarães, onde aconteceu essa abertura do ano legislativo aqui do Congresso Nacional. E apesar desses discursos pela institucionalidade, pela paz, a guerra está comendo solta, principalmente nas disputas. Esperidião Amin, senador de Santa Catarina, a gente falava exatamente sobre a situação dele lá, que ele tinha um compromisso de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a coisa embolou, ou seja, quando há cheiro de poder... Onde há poder, há disputa, né? Quando há cheiro de poder, a disputa interna é que se transforma no grande perigo, e é isso que está acontecendo.
Nós estamos com a eleição ali na esquina, né? No final do ano é a eleição. E mesmo assim, em vários estados, a maioria dos estados, não há uma definição clara de chapa, né? É aí que começam as disputas, as cotoveladas. E essas cotoveladas e brigas incluem partidos políticos. Então, dentro de cada partido político, haverá a sua guerra. Aqui no plenário estão a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, que ainda não saiu, está conversando ali com deputados e senadores, e Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil. Os dois, Gleisi Hoffmann e Rui Costa, estão vindo aqui para o Congresso Nacional. Vão se desincompatibilizar e disputar as próximas eleições. Portanto, a guerra política continua. Esse momento, né, esse hoje aqui, é da institucionalidade e de todo o poder mostrar que está muito otimista com a possibilidade de paz, mas não é bem assim. É preciso sim esse momento, né, como diria José Sarney, é a liturgia do cargo.